verso 36. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Vamos orar. Amado Pai Celestial, com muita gratidão, reverência e expectativa, colocamos juntos nossas vidas em Teu altar. Suplicamos que pela Tua graça, fidelidade, estendas Tua mão de misericórdia sobre nós reunidos nessa noite. Carecemos de profunda habilitação do Teu Espírito Santo para que tenhamos compreensão espiritual da Tua palavra. Por isso, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento. Livra-nos, guarda-nos de uma apreensão intelectual da Tua palavra, mas fala ao nosso espírito e ao nosso coração. Assim nós colocamos Tua palavra aberta nas Tuas mãos, confiando inteiramente nas Tuas provisões. Em nome do nosso Senhor Jesus, oramos. Amém. Meus amados irmãos, fizemos ontem uma introdução sobre esse capítulo 5 de Lucas e dissemos aos irmãos que esse evangelho apresenta o nosso Senhor Jesus de modo extremamente singular por vários motivos. Seu autor é gentio, seu autor é um médico profundamente minucioso, acurado nas suas investigações para nos relatar essa pessoa gloriosa do nosso Senhor. Nós dissemos que em um dado momento em nossa vida cristã, nossos corações são chamados, por obra do Espírito Santo mesmo, à atenção aos evangelhos. Porque esse nosso Senhor descrito nos evangelhos, e estamos nos detendo em particular nesse evangelho de Lucas, é aquele que nós contemplaremos face a face por toda a eternidade. Então, que privilégio é o nosso de conhecermos o nosso Senhor Jesus nos evangelhos de tal forma, em 4 faces, destacado aqui no evangelho de Lucas como esse homem segundo o coração de Deus, de um modo que nós não poderíamos vê-lo em nenhuma das epístolas. Nenhuma das epístolas. Já que o foco principal das epístolas é falar sobre a glória do Cristo ressurreto. Mesmo algumas delas que trazem revelações e destaques a respeito de algo da humanidade do nosso Senhor, e talvez nesse sentido a mais especial seja Hebreus, ainda assim você vai ver que o foco de Hebreus não é a natureza humana de Jesus, embora ela ali mencionada seja de extrema importância. Mas o foco do livro de Hebreus é o ministério sumo sacerdotal celestial de Cristo. Aquele que vive para interceder por nós, assentado à destra da majestade nas alturas, que é mencionado no livro de Hebreus, que possivelmente tenha o próprio Lucas como autor, é mencionado 5 vezes, assentado à destra da majestade nas alturas. Então, quando nós vamos aos evangelhos, nós vamos ver esse homem, o Filho amado em quem Deus tem todo o seu prazer, andando sobre a terra e então expressando quem Deus é, por um lado. Por outro lado, quem ou o que o homem deveria ser. Meus amados irmãos, bastam essas 2 últimas frases para o nosso coração ser levado aos evangelhos. Deus revelado em carne. Deus manifestado na carne. Revelando plenamente na pessoa de Jesus quem o Deus eterno é. Repetindo. E revelando na mesma pessoa quem ou o que o homem deveria ser.
E é contemplando a sua glória que nós somos transformados. De glória em glória na sua própria imagem. Meus irmãos, esse texto tão citado aqui entre nós, e posso dizer entre nós, porque eu tenho estado com os irmãos há muitos anos. Esse texto, 2 Coríntios 3,18, que eu acabei de citar, é uma chave para nos ensinar qual é o método do Espírito Santo para transformar nosso caráter. E se há algo que nós precisamos como cristãos, é termos nosso caráter transformado. Carisma não pode nos transformar. Serviço em si mesmo não pode nos transformar. Nós somos transformados de um grau de glória a outro grau de glória. Ontem falamos sobre essa espiral ascendente um pouco. Contemplando, ainda que por espelho, já que não ainda contemplamos face a face, breve virá o dia do cumprimento de 1 João 3, haveremos de vê-lo como ele é. Mas até então, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Mas ainda assim, por causa do poderoso e suficiente ministério do Espírito Santo, que tem como alvo receber do que é dele, nas palavras do Senhor, e nolo anunciar. Então, nesse processo, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E então, esse serviço é operado pelo Espírito do Senhor, como Paulo termina esse versículo. Não é maravilhoso? Isso porque aos que de antemão conheceu, ele os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a não nos perdermos a respeito de qual é o propósito do nosso chamamento celestial. Por favor, não se engane. Como nosso amado irmão colocou no início da reunião, muitas vozes estão sendo ouvidas nos nossos dias no mundo cristão. Nós precisamos tanto de discernimento para que mantenhamos claro diante de nós qual é o propósito daquele que nos chamou. E como ele cumprirá esse propósito em nossas vidas. Contemplando-o, somos transformados. Contemplando sua glória em particular na sua palavra. Então, ontem vimos que nesse lindo evangelho, no capítulo 3, o Senhor Jesus é esse odre único no qual Deus o Pai tem todo o seu prazer. De tal modo que nem mesmo os céus se contiveram quando esse homem entrou no Jordão. O odre deleitável, aprazível de Deus. Capítulo 4, na sequência. Ele é o pregador e é o libertador, especialmente ungido por Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Você pode imaginar esse homem falando isso na sinagoga de Nazaré? Meus irmãos, não havia um só judeu naquela sinagoga que não soubesse o que ele estava dizendo. Ele está dizendo, eu sou aquele que Isaías disse, sobre quem o Espírito do Senhor habitaria e anunciaria, pregaria, o pregador com P maiúsculo, e o libertador dos cativos. Sou eu, é o que o Senhor disse. Não foi por menos que quando ele termina isso, os de Nazaré procuraram jogá-lo da ribanceira da cidade para matá-lo. Mas ele simplesmente passa pelo meio deles e se retira. Então, assim ele é apresentado no capítulo 4, o pregador e o libertador. E no capítulo 5? No capítulo 5 ele é o noivo. Que preciosidade. Ele é o centro das atrações. Isso é um noivo. Ele é o centro das afeições. Ele é o centro da devoção da noiva. E assim ele é apresentado no capítulo 5. Agora preste atenção. Nós iniciamos hoje lendo essa parábola, que é a primeira, muito provavelmente, é a primeira de todas as parábolas, tantas, que nosso Senhor Jesus pronunciou. Então, em primeiro lugar, o que estava no seu coração, e é isso que deve ser mantido no seu, pela graça de Deus, é que o propósito da vinda do Senhor Jesus
é que Deus obtenha, através do seu odre novo, Jesus, o odre aprazível de Deus, Deus o Pai possa obter muitos outros odres, que possam ser como Ele, que possam ser cheios do mesmo vinho novo do qual Ele foi cheio. Agora, meus irmãos, ainda não é tempo de entrarmos em mais detalhes nessa parábola, mas alguma coisa já precisamos colocar. Sem dúvida, os odres velhos aqui representam o judaísmo, o arraial judaico. Então, nosso Senhor está dizendo que esses odres novos deveriam ser preparados, e nós estamos vendo qual é o caminho para a preparação desses odres novos. 4 cenas, todas no capítulo 5, que tem 4 ênfases, e todas elas apontam para essa novidade dos odres novos. Já vamos repetir quais são as 4 cenas, falamos ontem, precisamos recordar hoje antes de seguirmos. Então, a parábola contada anuncia que o judaísmo, o arraial judaico, ele se tornou um odre completamente enrijecido, velho. Essa é a característica do saquinho, da vasilha de couro, o saco de couro, chamado odre, no qual era colocado o vinho, odre novo, um saco de couro novo, com um vinho novo, para que esse vinho fermentasse nesse odre, ambos se conservassem, digamos, envelhecessem juntos, e ali pudesse ser obtido, então, o melhor vinho. Mas um odre já usado, velho, enrijecido, inadaptável, ele não poderia receber o vinho novo. O vinho novo explodiria o odre velho. Porque o vinho novo é o vinho doce, como falamos ontem, então ele fermentaria num odre enrijecido e ele destruiria o odre. Você viu a seriedade, a gravidade do que o Senhor está dizendo? Que o judaísmo, no que ele se tornou, ele é incapaz em si mesmo, esse arraial, essa, digamos, revelação que se tornou num vazio completo, tradição de anciãos, deturpação da lei, tradição de homens, conforme Marcos capítulo 7 coloca de maneira tão clara, negligenciais, invalidais a palavra de Deus, uma palavra do nosso Senhor em Marcos 7, para preservar a vossa tradição. Palavra de Deus, vossa tradição. Então esses são os odres velhos, vossa tradição. Por isso o Senhor fala sobre odres novos, que são necessários, para que então o vinho novo seja ali depositado. Que vinho novo é esse? Para resumir em uma palavra, é o Espírito Santo. Segundo Lucas 4, é o Evangelho da graça de Deus, o que é exatamente a mesma coisa. O Espírito Santo é aquele que traz aos odres o Evangelho. O Evangelho e o Espírito Santo se confundem, assim como o Evangelho e Cristo se confundem, porque Cristo é o Evangelho. Não apenas aquele que anuncia o Evangelho, ele é o Evangelho. Então, tudo isso nós temos nessa parábola. Odres velhos, a tradição dos anciãos, o arraial judaico, velho, enrijecido, inadaptável. Odres novos, o caminho da preparação desses odres novos está tão lindamente descrito por 4 cenas. Gostaria que você voltasse a isso comigo. 4 cenas especialmente selecionadas pelo Espírito Santo através de Lucas, para nos mostrar qual é o caminho para se preparar então odres novos, para que um vinho novo possa ser depositado. Então o que nós vimos na primeira cena ontem? O que é necessário, o primeiro passo para que um odre novo seja preparado? E lembre-se, é um processo, não é nada automático, é um processo, como enfatizamos tanto ontem. Primeiro passo, a cena com Simão Pedro e a pesca milagrosa. Uma nova convicção de pecado aos pés do Senhor. Nada de triunfalismo religioso. Essa voz que tem sido tão fortemente anunciada no seio cristão de hoje. Triunfalismo religioso. Acho que você entende o que significa isso, né? Que o Senhor nos ajude a dar um não definitivo a essa voz. Porque se o Espírito Santo está trabalhando em nós, saiba, irmão, Ele deseja nos levar a cada vez mais profundas convicções de pecado no singular,
Não é questão de pecado cometido, é claro que é isso também, mas é questão do que nós somos por natureza. Lembra os textos que nós lemos ontem de Jonathan Edwards? Que textos impressionantes. Essa é a genuína obra do Espírito Santo. Então, nova, profunda, constante, cada vez mais profunda, convicção de pecado. Não mestre apenas, mas Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Vendo-se a si mesmo tão indigno, tão dividido. Não foi isso que ele viu? E como nós nos vemos diante do nosso Senhor? Mas, irmãos, essa compreensão espiritual é tão paradoxal, assim como foi com Pedro, não é? Usamos ontem a expressão, se por um lado Pedro disse, retira-te de mim, porque ele viu que diante do santo, ele, apesar de ter sido chamado por ele, pelo Senhor, de ter ouvido, tu és o Simão, tu serás. Foi a palavra do Senhor para ele estava amarrado aí com essa palavra. Tu serás chamado Cefas, não é? Primeiro encontro. No segundo encontro, às margens do mar, o Senhor os chama, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Mais uma aproximação na relação. Mas eles continuaram no seu ofício. Então agora o Senhor faz aquele movimento soberano abaixo da superfície, onde ninguém vê. E assim acontece com as nossas vidas. Tantas e tantas vezes, nem mesmo o nosso cônjuge, o nosso mais íntimo, ele pode entrar ali e conhecer o que o Senhor está fazendo, falando. E muitas vezes usando circunstâncias, e outras vezes diretamente em nosso coração. Movimentos soberanos dessa graça maravilhosa abaixo da superfície. Quem olha para nós, nada vê. Mas os movimentos soberanos estão lá, abaixo da superfície. Com qual finalidade? Verso 8 do capítulo 5. Pedro, então, disse, Senhor, prostrou-se aos pés do Senhor e disse, Senhor, retira-te de mim, eu sou um homem pecador. Qual a finalidade, qual o propósito dos movimentos soberanos, ocultos em cada um de nós? Levar-nos a nos prostrarmos aos pés do nosso Senhor Jesus. Que bonito cântico cantamos no início, não é? Baseado talvez no capítulo 7 de Lucas. Aquela mulher chamada mulher pecadora, que adentrou, que irrompeu para dentro da casa de um fariseu, Simão, que estava lá sentado e julgando o Senhor Jesus, achando que ele era o máximo, no máximo, um pregador itinerante de pés empoeirados. Porque ele disse, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é ela. Aquele fariseu não considerou o Senhor nem mesmo um profeta. Mas aquela mulher irrompe para dentro da casa daquele fariseu e se lança. Mais uma cena de tantas como citamos ontem, aos pés do Senhor. E ela rega seus pés com as suas lágrimas. O que o fariseu não viu, ela viu. E se derramou aos pés do Senhor. A quem muito se perdoa, muito ama. Bendito seja o Senhor. É isso que Ele quer fazer conosco, meus amados irmãos. Então que Ele nos conduza a mais profundas convicções de pecado. E como nós dissemos, é paradoxal. Porque ao invés disso nos lançar para dentro de nós, olha, eu sou isso, eu sou nojento, eu sou horroroso, e nos levar a fugas psicológicas, ou seja lá o que for, ou quem sabe lá para a autoanálise, essa visão diante de Jesus vai nos levar aos pés dele. Aos pés dele. Porque é só aos pés dele que nós podemos ser curados. Por isso nós temos o próximo cenário. E o próximo cenário é a purificação do leproso. Meus irmãos, após uma nova convicção de pecado, qual é o caminho aberto para nós, pela graça de Deus? Uma nova, e repetindo, novas, porque é processual. Novas e profundas purificações. Então nós temos esse relato tão precioso, que vamos buscar então examinar algo dele. Vamos lá. Lucas capítulo 5, verso 12. Segunda cena então, a cura do leproso.
Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Sabe, irmão, só há 2 menções no Evangelho de Lucas dessa palavra pleres, traduzida aqui por coberto. Algumas traduções vão dizer cheio. Porque falamos, Lucas é tão minucioso. Mateus não vai registrar assim. Mas Lucas, com todas as suas características, né, que já falamos, o Espírito Santo então usou de modo tão detalhado, tão acurado. Então Lucas vai dizer que esse homem não era apenas um leproso, como diz Mateus, mas era um homem coberto de lepra. E nós precisamos ir depois ao livro de Levítico para vermos o que isso significa. Literalmente, você vai ver lá, é da cabeça aos pés. Coberto de lepra, então, ao ver a Jesus. Vamos parar aqui um pouquinho de novo. Se você ler o texto de Mateus 8, que vai fazer o mesmo registro, você vai ver algo muito, muito lindo. É dito em Mateus 8 introduz assim, que o nosso Senhor, tendo concluído suas palavras, quais palavras? O que nós temos em Mateus 5, 6 e 7? O Sermão do Monte. E Mateus 8 vai dizer, tendo concluído as suas palavras, ele desceu do monte. Ouça bem. Então é dito, e aproximou-se dele um leproso. Sabe o que podemos compreender aí? Que de algum modo, esse leproso, a uma certa distância, ele estava, muito provavelmente, ouvindo o nosso Senhor. Quando o nosso Senhor conclui o sermão e desce o monte, o leproso se aproxima. Confira Mateus 8, você vai ver. Então, toda essa história que nós vamos ler aqui, narrada em Lucas 5, também está lá. Vamos imaginar o que esse leproso então ouviu. Se é que ele ouviu o Sermão do Monte. E realmente parece que sim. Quando nosso Senhor está já concluindo esse sermão, esse sermão está narrado em Mateus 7, ele vai dizer assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então esse leproso se aproxima do Senhor e ele tem algo a dizer. Ele vai dizer, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Meus amados irmãos, quando nós vamos ao livro de Levítico, e vamos fazer isso agora, nós vamos ver qual era a condição desse leproso. Vamos fazer isso, então. Levítico, capítulo 13. Vamos ler alguns versos, queridos irmãos, e vamos ver que não há ninguém que esteja além da possibilidade de restauração, de purificação, desde que seja tocado pelo Senhor. Ninguém, nem mesmo um leproso, dos pés à cabeça. Ninguém há além da possibilidade de cura, desde que seja tocado pelo Senhor Jesus e esteja prostrado aos seus pés. Então, Levítico, capítulo 13, vai dizer assim, vamos ao verso 45. Ver um pouco da condição humana desse homem coberto de lepra que se aproxima do Senhor. Levítico 13, 45. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Ou seja, a sua dignidade como pessoa está profundamente afetada. Um homem destacado da sociedade por vestes rasgadas e um cabelo desgrenhado. Segundo, cobrirá o bigode e clamará, imundo.
imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só. Alienação. Sabe, meus irmãos, uma das dores mais profundas desses leprosos no tempo do nosso Senhor Jesus? Eles não podiam acessar a sinagoga. Estavam excluídos do culto ao Deus vivo. Mesmo que aquilo significasse pouco naquele tempo, não importa. As sinagogas daquele tempo eram um local de adoração e de culto. Então, habitará só. Veja a ênfase na sequência. A sua habitação será fora do arraial. Nos tempos de Levítico, claro, os tempos do tabernáculo no deserto, nos tempos do nosso Senhor Jesus, fora das sinagogas. E, obviamente, fora daquele pátio externo do templo, onde as pessoas poderiam acessar levando seus sacrifícios. Ele estaria completamente excluído. Talvez não haja, psicologicamente falando, na estrutura da personalidade humana como Deus estabeleceu, nenhuma dor mais profunda do que a rejeição, o abandono, a alienação. Então, essa é a marca pessoal de um leproso, descrito aí no livro de Levítico. Agora, meus irmãos, se você acompanhar esse capítulo, deixe para você fazer isso posteriormente, claro, 13 e 14. Se você olhar o capítulo 14, depois vamos ter que ir a alguns versos dele, você vai ver que aqui é descrito a cerimônia de a ação que o sacerdote deveria executar, essa cerimônia, sobre o leproso, depois que ele estivesse purificado, ou depois de sarado. Isso importa para nós, porque depois que o Senhor toca o leproso, ele diz a ele, vai e mostra-te ao sacerdote. E há uma frase mais ali, muito interessante, para que lhes sirva de testemunho. E já vamos entender por que o Senhor disse isso. Para que sirva a eles, aos sacerdotes, de testemunho. Mas então vamos lá, com cuidado aqui. Se você ler então esses dois capítulos, 13 e 14 de Levítico, você vai entender que a lepra, ela é especialmente uma figura, não apenas do pecado. Precisamos ser aí mais específicos. A lepra é um símbolo bíblico da rebelião do pecado. Então não apenas o pecado no sentido geral, mas a rebelião do pecado. O pecado no sentido de rebelião. Exemplo, Miriam, a irmã de Moisés. Você se lembra bem que quando ela de alguma maneira insurge contra a autoridade de Moisés, ela fica leprosa e fora do arraial. Você se lembra que quando o rei Uzias toma um incensário e entra para queimar incenso junto ao altar do incenso, a lepra lhe saiu na testa. Não é? Rebelião. Gostaria de abrir um parêntese rápido aqui, para você levar diante do Senhor, já que falamos sobre isso. Segundo Crônicas, capítulo 26. Aí está a história de Uzias. É muito chocante. Um moço que subiu ao trono com 16 anos de idade, que reinou em Jerusalém fazendo o que era reto perante o Senhor, por 52 anos. Então, quando ele atingiu 68 anos, 52 mais 16, quando ele iniciou a reinar, ele fez algo. Se você ler com cuidado, segundo Crônicas 26, faça isso, creio que será de muita ajuda, você vai ver a expressão mais de uma vez ali, com a mesma ideia, o Senhor o ajudou. O Senhor o fortaleceu. Ele se fortaleceu sobremaneira. Mas então, ele se acha capaz de executar um serviço que era proibido a ele. Ele toma um incensário, entra no templo para queimar o incenso junto ao altar do incenso. E um sacerdote chamado Azarias resiste a ele com mais 80 homens, sacerdotes. Diz o texto de muita firmeza. Resistem ao rei. Mas veja, ele é o grande rei Uzias. Certo?
Então, quando esses 80 homens e mais Amazias resistem a ele, é dito no texto, ele se indignou contra eles. Embora ele estivesse absolutamente equivocado. E ofendendo o Senhor e realizando algo que não era tarefa dele. Então você vai ter um quadro impressionante em um versículo naquele capítulo. Então a lepra lhe saiu na testa. No mesmo versículo, você vai encontrar duas expressões: incensário na mão e lepra na testa. Eu gostaria que você pensasse sobre essa figura. Talvez, meus amados irmãos, e essa é a minha impressão, a maior parte do que é chamado culto ao Senhor nos nossos dias tem essa figura. Tem incensário na mão, porque essa é a intenção, prestar um culto ao Senhor, mas tem lepra na testa. Sabe o que significa lepra na testa? Desobediência à palavra de Deus. Um pretenso culto a Deus fora dos princípios de Deus. Pense sobre isso, irmão. Que figura, que quadro. Um incensário na mão, lepra na testa. Que o Senhor nos ajude. Nenhum culto pode ser prestado ao Senhor num incensário de adoração se houver lepra na testa. Se a palavra de Deus não for considerada absoluta nos seus princípios. Se a palavra de Deus não for obedecida nas suas instruções. Não é um culto que melhor nos convém. Não é um culto que se adequa ao status quo. Se adequa à sociedade. Se adequa a seja lá o que for que está sendo falado nos nossos dias. E você tem ouvido assim como eu. Medite sobre essa figura. Será que de alguma forma, no que concerne a nós, povo de Deus, temos estado com incensário na mão, sim, porque queremos cultuar o Senhor, mas com lepra na testa? E repetindo, irmão, que o Espírito Santo grave isso nos nossos corações. Lepra na testa, desobediência à palavra revelada de Deus. Não há culto a Deus se houver desobediência à palavra e aos princípios de Deus. Então, essa é uma coisa. Outra coisa, a lepra tem uma característica especial que muito nos fala sobre essa atitude de rebelião do pecado. Em primeiro lugar, ela tem um início sutil e quase imperceptível. Leia os capítulos 13 e 14 de Levítico que você vai ver. Muitas vezes um pequeno pelo com uma mancha branca. Apenas. Um peluzinho, um pedacinho de carne com uma manchinha branca. O início sutil e quase imperceptível. Não é assim o pecado? Não é assim a rebelião do pecado? O próximo passo, um avanço. Um avanço e uma dispersão. Então já não é mais uma manchinha aqui. É outra ali, outra lá, outra lá, outra lá, porque a lepra não está sendo detectada. Isso é verdade tanto no indivíduo, quanto em qualquer assembleia do Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos. Onde manchas brancas têm aparecido, seja em nós como pessoas, seja nas assembleias do Senhor. Mas tem um terceiro passo. Depois dessa dispersão, nós temos uma incapacitação, corrupção, degeneração, avassaladoras. Avassaladoras. E tudo começou com talvez um pelo branco, que não era apenas um pelo branco, era lepra na carne. Então, 3 estágios que o Senhor então nos dê sabedoria, percepção, para que o nosso culto ao Senhor seja um culto com incensário na mão e obediência na testa, aos princípios do Senhor, à revelação do Senhor. Vamos seguir um pouco mais. Levítico capítulo 13 ainda, por favor. Veja os versos 9 a 13. Também precisamos dele para compreendermos essa purificação do leproso de Lucas 5. Levítico 13, versos 9 a 13.
Levítico 13, 9. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. Ó, que figura linda, irmão. Nós sabemos de quem o sacerdote é figura. Toda lepra tem que ser levada ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. Louvado seja o Senhor. Esse é o caminho da cura. O sacerdote o examinará. Não nenhum outro meio, não nenhuma outra estratégia. Se há inchação branca na pele, a qual se tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação e lepra inveterada na pele, portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, olha aí, essa é a situação daquele leproso, por isso estamos lendo esse texto. Quanto podem ver os olhos do sacerdote. Não é outra expressão linda? Quando nós contrastamos com a revelação clara do nosso sumo sacerdote celestial, à luz do livro de Hebreus, aquele que então nos examina como quem tem olhos como chama de fogo, cuja palavra é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra para dividir até mesmo alma de espírito, para que o nosso serviço cristão não se confunda, colocando a alma à frente do espírito e servindo o Senhor na energia da alma. Os olhos do sacerdote é que o examinavam. Então, verso 12 ainda, lepra da cabeça aos pés, final do verso 12, quanto podem ver os olhos do sacerdote. E quanto ao nosso sacerdote, ele tudo pode ver no que concerne a essa lepra. Então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, escute, aqui há algo intrigante. Se a lepra cobriu toda a sua carne, é o caso de Levítico 5, aquele leproso, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca. O homem está limpo. Agora, precisaríamos de mais tempo para explicar isso aqui, então acho melhor colocar uma descrição de nosso irmão Campbell Morgan a respeito desse relato. Qual o motivo desse homem estar coberto de lepra branca, da cabeça aos pés, e ser declarado, depois de examinado, pelo sacerdote como estando limpo? Então, esse irmão escreve o seguinte, ouça com atenção. Se tomarmos por base as leis descritas no livro de Levítico, aí, estamos lendo, 13 e 14, para tais condições, já havia passado o estágio de contágio da doença. Esse é o ponto. Por isso ele é declarado limpo, apesar de estar todo coberto de lepra, porque ele já está fora do estágio de contágio da doença, certo? Esse é o ponto, digamos, positivo, entre aspas. Mas veja o outro aspecto. Mas, apesar disso, era uma condição em que não existia qualquer possibilidade de melhora ou cura. E esse é o lado trágico. Se por um lado, então, essa lepra branca cobriu toda a pessoa e por isso ele é declarado limpo, porque ele não pode contagiar ninguém, por outro lado, ele é totalmente incurável. Esse é o ponto. E esse foi o leproso que se aproximou do Senhor, coberto de lepra. Então, essa ênfase é muito importante. Agora, vamos voltar, isso por enquanto nos basta aqui em Levítico, vamos voltar ao Evangelho de Lucas, na narrativa, capítulo 5, então. Vamos continuar, vamos iniciar desde o verso 12, a narrativa é pequena. Estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Meus irmãos,
o toque do Senhor em um leproso também é algo inusitado, já que é dito na lei que nenhum homem poderia tocar um leproso. Então é muito impressionante quando lemos essa narrativa desse único homem que sim poderia tocar o leproso. Quando nós trazemos para a linguagem e revelação clara do Novo Testamento, após a ressurreição, a obra do nosso Senhor na cruz, a sua ressurreição e o derramamento do Espírito, dois aspectos dessa purificação precisam ficar claros para nós. O primeiro é o aspecto da purificação realizado na cruz, claro. Nosso Senhor tocou esse leproso, nosso Senhor purificou esse leproso, figura tão clara, símbolo tão claro, do que ele realizaria de uma vez por todas na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu pecado, figurado pela lepra, Deus o fez pecado por nós, para que nele, somente nele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a purificação cabal da cruz, uma vez por todas. Mas esse não é o único ponto. A palavra de Deus nos convoca fortemente à purificação contínua, em tantos textos maravilhosos. Por exemplo, Salmo 119, verso 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó. Então o salmista ora: vivifica-me por meio da tua palavra. O Salmo 26, o verso 2, diz assim: tu sonda-me, Senhor, e examina-me. Examina-me. Palavra que lemos em Levítico, sobre o sacerdote examinando o leproso. Sonda-me, ó Deus, e examina-me, porque tu és o Deus que sonda mente e coração. Purificação contínua. Salmo 139, os dois últimos versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Um pelo branco, uma mancha, um ponto. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Purificação contínua. Graças ao Senhor. Examinados diante dos olhos do sacerdote. E vamos nos lembrar então, meus irmãos, ninguém está além da possibilidade de cura, de restauração. De novo, precisamos ir ao livro de Levítico. Um comparativo que me parece, meus amados irmãos, e por isso gostaria de compartilhá-lo, extraordinário. Levítico, capítulo 8. Olha aí do que Levítico 8 trata. Você deve conhecer algo certamente sobre esse capítulo. Ele é muito importante no livro de Levítico. É o capítulo da consagração de Arão e dos seus filhos. E como essa consagração era realizada. Então, rapidamente, sobre a consagração de Arão, apenas um par de versículos. O verso 10 diz assim: Moisés tomou o óleo da unção, preste atenção, e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, ungiu o altar, todos os seus utensílios, como também a bacia e o suporte, para os consagrar. Verso 12. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Especialmente gostaria que você guardasse aí esse verso 12. Porque, meus irmãos, nós estamos falando do sumo sacerdote, Arão, figura de Cristo. Aquele que o autor do Salmo 133, escreveu de modo tão lindo, não é? Como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como o óleo sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e até as orlas das suas vestes. Então aí está Arão, o sumo sacerdote, figura de Cristo, ungido com óleo. Algo realizado apenas com sacerdotes e reis. Isso não é uma coisa qualquer. Então guarde isso. Agora, verso 22 desse capítulo mesmo, ainda sobre a consagração sacerdotal. Verso 22. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Sempre me pareceu muito lindo o nome desse carneiro. Carneiro da consagração. Ele é único no Velho Testamento.
Antes ele era o carneiro comedor de grama que berrava lá no pasto. Mas como ele foi selecionado aí, não é? Para essa ocasião tão especial, agora ele vai representar a consagração. Então ele é imolado, para resumir o texto aí, você pode ir lendo. E o sangue, parte do sangue, que era extraído dele, era colocado naquela sequência. Ponta da orelha direita, polegar da mão direita e polegar do pé direito. De Arão primeiro, você vai ver aí no texto, e depois dos seus filhos, certo? Porque aquele carneiro foi morto. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Consagração, em primeiro lugar, é entrega, é morte. Sangue no ouvido, ouvidos mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Romanos 6. Lembra o ensino de Romanos 6? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, sangue sobre a orelha, ouvidos, ouvir a Deus. Mortos para o mundo, vivos para Deus. Obras, mão, polegar direito, mãos mortas para o mundo, vivas para Deus. No que concerne aos seus interesses, à sua obra, ao seu serviço, aos seus propósitos, aos seus caminhos. Pés mortos para o caminho do mundo, vivos para o caminho do Senhor. Guia-me pelo caminho eterno. Então esses três símbolos são muito lindos, reservados aos sacerdotes. Agora vamos para Levítico 14. E voltamos para o leproso. E sabe o que é extraordinário aqui, meus irmãos? Veja o verso 14, de Levítico 14. Levítico 14, verso 14. Se você ver o tema desse capítulo, algumas versões trazem aí subtítulos, é exatamente a cerimônia, então, que era realizada sobre o leproso depois de purificado. Tudo descrito aí em detalhes, certo? Todo o capítulo. Olha o verso então 14. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se. E é o leproso então, que foi examinado, no caso do leproso coberto de lepra, que nós já lemos aí na narrativa do capítulo 13, o anterior. Ele foi examinado pelos olhos do sacerdote e foi declarado limpo, com essa lepra branca, da cabeça aos pés, que já explicamos, né? Então agora algo tem que ser feito com ele. O quê? Ele porá esse sangue, o sacerdote porá, sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar, sobre o polegar da sua mão direita, o polegar do seu pé direito, tomará também do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda, esse é o sacerdote, não é? Derramando desse cestário de azeite na mão esquerda dele, do sacerdote, molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Certo? Agora olhe mais. Do restante de azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, o leproso, que foi declarado limpo. Sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. Meus irmãos, o que me parece aqui extraordinário é que nem mesmo sacerdotes recebiam tal unção. Eles recebiam o sangue nas suas orelhas, mas leia lá o texto de novo, Levítico 8. Nada sobre o óleo, no caso deles. Mas o leproso recebia o sangue nos mesmos lugares que o sacerdote, Arão, inclusive, o sumo sacerdote e os seus filhos. E receberia o óleo sobre o sangue nos 3 lugares. Mas não só isso. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. E assim o sacerdote fará expiação perante ele, por ele, melhor, perante o Senhor. Você está vendo isso, irmão? O homem que era um leproso incurável, ele sai agora da presença do sacerdote, depois desse exame, declarado limpo, mas não só isso, ungido, com tal dignidade que somente os reis e sacerdotes possuíam. Você não acha isso maravilhoso? Meus amados irmãos, repetindo o que falamos,
ninguém está além da possibilidade de plena restauração. Não apenas de ser purificado, mas de ser ungido. Para que seus ouvidos, suas mãos, seus pés possam agora servir integralmente aquele que o tem examinado, que o tem aspergido, que o tem ungido. E simplesmente essa figura é maravilhosa. Ela é única. Então, quando pensamos, se estuda muito isso, né? Nos cursos bíblicos, de alguma forma. Quem eram as pessoas no Velho Testamento únicas que podiam ser ungidas? Não é? Porque é algo tão especial. É figura do derramamento do Espírito Santo. Os reis, na sua função tão tremenda, e os sacerdotes. Não é? Nosso Senhor Jesus é rei, sacerdote. Mas nunca se esqueça agora, jamais. Quando você ouvir essa pergunta, você diga assim: tem mais alguém que era ungido. O leproso, depois de sarado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa é a nossa história, meus irmãos. Todos nós éramos leprosos. Rebeldes contra o Senhor, sua palavra santa, seus princípios, seu caráter, suas leis. Rebeldes. Ele nos chamou. Ele nos examinou. Ele diz: eu quero. Fica limpo. Ele nos aspergiu com o sangue da nova aliança. Ele nos ungiu com o Espírito Santo. E agora nós somos odres novos para o seu testemunho. Bendito seja o nome do Senhor. Graça sobre graça. Recebemos da sua plenitude. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, seguindo e concluindo, versos 15 e 16, voltando a Levítico, por favor, a Lucas capítulo 5. Nós comentamos ontem que esses versos fazem um selar. Você se lembra? Uma pausa. Quando é dito que o Senhor então se retirava para lugares solitários. Quando nós estivemos com os irmãos no ano passado, nós falamos sobre pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembra-se? E nós comentamos aqueles 3 passos, né? A solitude, o a sós com Deus, a quietude e a oração incessante. Lembra-se? E aí está o homem que viveu e expressou plenamente o significado de tudo isso. E ele se retirava como um hábito. Não é ele se retirou, é ele se retirava. Hábito. Ele se retirava para lugares solitários e orava. Lucas registra 7 vezes esse termo. Proseukomai. Orar, orava, e suas conjugações, 7 vezes. Destacando que esse homem, Jesus, o filho de Maria, Jesus de Nazaré, é um homem de oração. Por que ele orava? Uma importante pergunta. Ele não é Deus? A resposta é: ele é um homem. Sendo Deus, viveu uma vida absolutamente humana, com todas as suas limitações, vulnerabilidades, fraquezas, fome, sede, angústia, dor, inquietação, só que de modo perfeito. Angústia, inquietação espiritual, ira espiritual, ira divina, ira santa. Homem sujeito aos nossos sentimentos, mas sem pecado. Então ele se retirava para lugares solitários, por quê? Porque, irmão, ouça com atenção. Nós não cultuamos um super-homem. Nosso Deus, manifestado no Verbo encarnado, é homem. Viveu como homem, venceu como homem, ressuscitou como homem, está sentado à destra da majestade como homem.
Por isso ele é a âncora de nossas almas. Nós somos homens e mulheres. A âncora de nossa alma, que penetra além do véu. Como já explicamos uma das outras vezes. A âncora é lançada para que o navio seja estabilizado e faça o seu trabalho, até onde precisa ser feito. Depois a âncora é recolhida pelo navio e o navio segue seu curso. Mas conosco é diferente. Conosco é a âncora, nossa âncora já foi lançada além do véu. E nós que somos o navio, os muitos filhos, nós não recolhemos a âncora. É a âncora que está recolhendo o navio. Porque nós estamos sendo conduzidos, o Pai, Hebreus 2:10, aquele que está conduzindo muitos filhos à glória. Porque ele aperfeiçoou por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Por isso ele é a âncora e nós estamos sendo recolhidos. Bendito seja o Senhor. Por que ele se retirava para lugares solitários e orava? Então, concluindo a pergunta, porque ele necessitava conhecer qual seria o próximo passo. E agora ele vai para onde? E agora ele vai encontrar quem? E agora que estrada, que encruzilhada ele vai seguir? Ele não sabe. Então ele tem que orar. Ele tem que perguntar. Ele tem que discernir. Senão ele não é homem. Ele seria super-homem. E se ele é super-homem, nós não temos salvador nenhum. Porque ele tem que nos representar plenamente, vivendo como um homem. Louvado seja o nosso Senhor. Foi assim que ele viveu, meus irmãos. Foi assim que ele triunfou. É assim que ele está no trono. As marcas, inclusive, da sua bendita vida santa e da sua morte santa estão gravadas para sempre na sua personalidade santa. E nós veremos assim como ele é. Um cordeiro assim como foi imolado, no meio do trono, como João o viu, quase 60 anos depois da sua morte e da sua ressurreição. Porque essas marcas estão registradas na sua personalidade santa e sempre estarão ali. Marcas que ele recebeu como homem. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Senhor. Então, vamos seguir e concluir. Vou precisar fazer um resumo da próxima cena. Então, que o Senhor nos ajude aqui. Terceira cena, depois da pausa, depois do selar, depois do retirava-se para lugares solitários e orava. Então, nosso Senhor discerne o próximo passo. E o próximo passo é, verso 17, terceira cena. Aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindas de todas as aldeias da Galiléia, Judéia, Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando você olha a narrativa anterior à cena do leproso, a ênfase não é cura. É um detalhe interessante. A ênfase é purificação. Você percebeu? Você pensa, mas um leproso não precisa ser curado? Sim. Mas por causa do significado da lepra, que nós já vimos em Levítico 13 e 14, a ênfase é purificação. E parece que está claro para nós por quê. Né? Nova convicção de pecado. Nova e mais profunda purificação. Terminou a primeira fase. 2 eventos do lado de cá e 2 eventos do lado de lá. Com a pausa, ele orava. Então, quando nós vamos para os 2 eventos do lado de cá, primeiro passo positivo, vamos chamar assim. Já que quando falamos de convicção de pecado, quando falamos de purificação, coisas negativas estão sendo tratadas, coloquemos assim. E será que isso basta? Será que está terminado? Será que até aí o Senhor pode obter odres novos, adequados, capazes para conter o vinho novo? A resposta é não. Por isso nós temos mais 2 relatos. E o próximo relato toca o primeiro passo positivo. Os odres novos, para que sejam odres novos, precisam de uma nova capacitação. E aí, meus irmãos, está a figura do incapaz. No evento anterior está a figura do impuro, certo? Agora está a figura do incapaz, o paralítico. De novo, esse somos nós. Então, a ênfase, final do verso 17. O poder do Senhor estava com ele para curar
Queria que você notasse a diferença então. Purificação, cura. Agora, certo? Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Queria separar essa frase. Vamos ler o próximo verso, onde ela vai repetir de outra forma. Veja. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos, a ideia aqui é telhas mesmo, afastaram umas telhas lá dessa cobertura, provavelmente um sótão, para o meio. E olhe como o verso termina, assim como o 18, diante de Jesus. Sabe o que me parece lindo aqui, meus irmãos? Essa frase resume todo o nosso serviço cristão, ou podemos dizer, todo o nosso ministério. Qual é o nosso ministério na casa de Deus? De todos nós, indistintamente. Irmãos e irmãs, homens, mulheres, jovens, todos que pertencem ao Senhor. Qual é o nosso ministério cristão? Final do verso 18. Procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Esse é o nosso serviço. Nós que pela graça de Deus pertencemos ao Senhor Jesus, o nosso serviço é introduzir pessoas e pô-las diante de Jesus. 2 vezes aí você vai ver repetidas essas palavras, não é? Especialmente o final dos 2 versos. Diante de Jesus, diante de Jesus. Como nós podemos expor ou introduzir pessoas e pô-las diante de Jesus? Introduzi-las e pô-las diante da palavra de Jesus. Introduzi-las e pô-las diante da comunhão do corpo de Cristo. A comunhão de Jesus, que só é verdadeira no seu corpo e em nenhum outro lugar mais. Então que o Senhor também nos fale a respeito disso. Nós temos sido, pela graça de Deus, como odres que estão sendo preparados, temos sido instrumentos para introduzir e pôr outros diante de Jesus. E se pensarmos mais estritamente, isso é válido até mesmo para os nossos irmãos. Cuidado, irmão. Não introduza os seus irmãos diante de ninguém mais. Não introduza os seus irmãos diante de coisa nenhuma mais. Introduza seus irmãos e irmãs e os coloque diante de Jesus. Diante da palavra de Jesus, do Espírito de Jesus, da graça de Jesus, da unção de Jesus, da verdade de Jesus. Que linda frase é essa. Vamos seguindo, verso 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Sabe que quando leio esse verso, nessa narrativa, imediatamente me vem à memória o que Paulo disse em Gálatas 5:6. Ele disse assim que em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Não é interessante, é curiosa essa expressão? Fé que atua pelo amor. Esses 4 amigos conduziram esse paralítico e o introduziram e o colocaram diante de Jesus. Mas será que poderíamos chamar isso? Da parte deles agora, dos 4 amigos? Fé que atua pelo amor. Ora, irmãos, é um leito. Se você estudar lá como é que eram essas casas antigas, para que isso possa ter acontecido, o normal, o provável é o seguinte. Obviamente, essa casa tinha 2 andares, tinha uma escada externa, era assim. Eles teriam que subir essa escada, acessar esse lugar, onde teria como se fosse um campanário, vamos pensar assim, que tinha acesso ao cômodo inferior, mais coberto. Então eles teriam que localizar ali esse lugar, e viram Jesus ali de alguma maneira, abriram o espaço e desceram aquele leito. Trouxeram o homem, subiram as escadas, abriram o espaço e desceram o leito. Fé que atua pelo amor. O amor, 1 Coríntios 13, tudo crê. Então que lindo observarmos a atitude desses 4 aí. Mas veja mais. E os escribas e fariseus, ou melhor ainda, verso 20, parte final. Quando ele foi introduzido ali, o que o Senhor disse? Homem, estão perdoados os teus pecados. Ó, meus irmãos, aqui há uma exortação solene. Assim como em João 5,
Se você quiser, confira depois. Quando nosso Senhor cura aquele paralítico, único, no meio de tantos, o Senhor cura um paralítico no tanque de Betesda, não é? No sábado. E depois que aquele homem é curado, ele é perguntado a ele quem o curou, por que fizeram aquilo, porque era sábado e etc., como sempre. Então o homem dá a sua resposta e então esse homem tem um encontro com Jesus, depois da sua cura. Então o Senhor diz algo para ele de extrema importância. Ele diz assim: vê que já estás curado. Vá e não peques mais. Está entendendo, irmão? No caso desse paralítico, isso não é verdade para todos os casos, então tome cuidado. Mas nesse caso desse paralítico, no caso desse homem no tanque de Betesda, no caso de 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre a mesa do Senhor, e diz que por causa de não se tomar da realidade espiritual, da substância, com entendimento do que está sendo feito, então há entre vós fracos, doentes e não poucos que já morreram. Então nós podemos afirmar que no caso desse homem aqui, assim como o de João 5, essa enfermidade era resultado de vida pecaminosa. Então, quando nosso Senhor olha para esse paralítico, ele não diz, levanta-te e anda. Ele diz que era a necessidade dele, ele foi colocado lá por isso, porque ele era um paralítico. Mas o que o Senhor diz? Homem, estão perdoados os teus pecados. Você vê, irmão? Então, que o Senhor nos ajude a ver isso de maneira mais clara, para que nós não sejamos levianos nesse assunto. Pecado tem consequência, inclusive física. Agora, sabe outra coisa linda aqui? Os escribas e fariseus arrazoavam, verso 21. Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ah, que versículo, irmão. Que palavra saiu da boca deles. Que interessante. Porque aqui nós só temos duas alternativas. Ou esse homem, Jesus de Nazaré, é um blasfemador, ou ele é Deus. Não tem uma terceira opção. Eles próprios sabem disso. Só que eles concluem, ele é blasfemador. Porque ninguém pode perdoar pecados, senão só Deus. Como nosso Senhor reage a isso? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, aqui, uma pequena parada aqui nesse verso 22, se você consultar Marcos, que também narra esse evento, Marcos 2, 8, faça o registro aí, por favor, se você quiser. Você vai ver que Marcos acrescenta algo ali. Primeiro detalhe, eles não arrazoaram em voz alta. Certo? Fica muito claro nos dois textos. Eles arrazoaram nos seus corações. Certo? Segunda coisa, Marcos vai dizer que Jesus percebeu, essas são as palavras de Marcos, percebendo Jesus, logo, por seu espírito, que eles arrazoavam nos seus corações. Tão linda, irmão, essa declaração. A sensibilidade de percepção espiritual que o homem Jesus possuía. Ele sabia, de algum modo, pelo seu espírito, o que eles estavam arrazoando nos seus corações. Que ali havia aquela inquirição. E como ele percebeu? Marcos 2,8. Percebendo por seu espírito. Sabe, irmãos, que tragédia que nós tenhamos uma vida no aspecto físico com a qual nos ocupemos tanto. Que tragédia que nós tenhamos uma vida no aspecto alma, que nós nos preocupemos tanto. E que tenhamos uma vida no aspecto espiritual, o espírito humano, que nos ocupemos tão pouco. Por isso nós temos tão pouca percepção, tão pouco discernimento espiritual. Isso não faltava para o nosso Senhor, em nenhum aspecto. Então, ele conheceu os seus pensamentos e disse-lhes, que arrazoais no vosso coração? Verso seguinte, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, olha aqui uma coisa. Lucas coloca aqui nesse meio essa frase aqui, olha. Ele disse ao paralítico. Você está vendo aí? Porque Lucas está narrando, certo? Mas essa frase, ele disse ao paralítico, não é da boca de Jesus, é da narrativa de Lucas, certo? Então você tem que ver aí uma frase contínua. Olha que interessante. Então nosso Senhor falou assim, para eles, né?
para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Viu como foi? Então o Senhor está falando com eles aqui primeiro, os fariseus, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, aí ele se volta para cá imediatamente e diz, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Duas prerrogativas que são somente divinas, são expressas aqui pelo Filho do Homem, Jesus. Quais são? Poder para perdoar pecados. Prerrogativa exclusivamente divina. Segundo, poder para curar. Prerrogativa exclusivamente divina. Não são médicos que curam. Se o Senhor não curar, ninguém cura. Ele é o único que tem prerrogativa de curar. E duas prerrogativas são exercidas pelo Filho do Homem. Louvado seja o Senhor. Então, concluindo, imediatamente se levantou, verso 25, diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Meus irmãos, para encerrarmos então, nosso tempo já se foi, estou tomando muito tempo emprestado dos irmãos. Eu queria ler 2 ou 3 textos apenas do Novo Testamento e vamos trazer isso para a linguagem clara e revelada do Novo Testamento sobre capacitação espiritual. 2 ou 3 textos vão nos bastar e penso que vão nos ajudar na nossa meditação. Se nós temos aí uma cena tão linda que tem como foco capacitação, um homem paralítico prostrado, né? Agora ele toma o leito, glorifica a Deus indo para sua casa. Nova capacitação, nova convicção de pecado, nova purificação, nova capacitação. O que o Novo Testamento tem para nos ensinar? Muito, em todas as suas páginas. Mas quero destacar para os irmãos 2 ou 3 textos. Abra, por favor. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler desde o verso 7, com essa ênfase na capacitação, então, espiritual. 2 Coríntios 12, 7. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder, capacitação, se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é então o nosso problema diante do Senhor, na nossa jornada com Ele? Não é que nós somos fracos. Nosso problema é que nós somos fortes. Por isso o trabalho do Senhor em nos quebrantar. Porque o seu poder, sua capacitação, se aperfeiçoará na fraqueza. De boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Oh, meus irmãos, quanto precisamos andar com o Senhor para que isso seja verdade para nós, hein? Nos gloriar nas fraquezas, a fim de que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mais do que me gloriar nas fraquezas. Olha o verso 10. Sinto prazer nas fraquezas. Nós diríamos, Paulo, isso já é demais para nós. Né? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Mas não apenas isso. Todas elas e tudo isso, por amor de Cristo. Isso faz toda a diferença. Não é o sofrimento pelo sofrimento, a privação pela privação, a tribulação pela tribulação. Por amor de Cristo. E agora ele conclui com essa tremenda frase. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Meus amados irmãos, é claro que esse é um princípio espiritual sublime, não é? Não é questão de preparação, não é questão de conhecimento, não é questão de experiência. Não é questão de bagagem espiritual. Meus irmãos, bagagem é bom para camelo.
A única bagagem espiritual que nós podemos ter é Cristo. Revelação de Cristo. Nada nos endossa. Nada poderá ser selado pelo Espírito Santo se não for Cristo formado em nós. Não é a quantidade de tempo, não é a quantidade de livros na biblioteca, não é a quantidade de nada disso. Oratória, experiência, né? Idade. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Você conhece uma história que parece bastante jocosa, na verdade é, mas ela é verdadeira. Um irmão estava vendo o seu amado filho espiritual pregar. Então, quando chegou o momento, ele estava sendo preparado para isso, com tanto esmero, tanta dedicação desse irmão mais velho. Quando ele subiu para pregar, então ele subiu no púlpito com a sua Bíblia assim, olhando para os irmãos, com seu peitinho assim estufado, e fez aquela pregação terrível. Quando ele desceu triste, humilhado, querendo que pudesse ter uma outra chance para fazer tudo de novo, e foi diante do irmão mais velho. E esse irmão mais velho disse assim para ele: se você tivesse subido nesse púlpito como você desceu, então você teria descido como você subiu. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja o Senhor. Mais um texto. 2 Coríntios mesmo, olha o que Paulo mesmo diz em 2 Coríntios 4, verso 7. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro. O tesouro está muito claro qual é. É o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Final do verso 6. Esse é o tesouro, não há nenhum outro tesouro. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder... Aqui eu queria destacar essa palavrinha excelência, para você meditar. No original é a nossa palavra para hipérbole. Essa é a palavra no grego, inclusive. Hipérbole. Literalmente significa lançar além. Não é interessante? O tesouro está nos vasos de barro para que esse lançar além seja de Deus e não de nós. Nós em nós mesmos, de nós mesmos, por nós mesmos, nós só podemos ir até um limite. E esse limite só é capaz de tocar o que o homem é em si mesmo, de homem para homem, de pessoa para pessoa. É só o poder de Deus, a capacitação de Deus que pode realizar a hipérbole, lançar além. E é a isso que Paulo está se referindo. A excelência, o lançar além do poder, seja de Deus e não de nós. Porque quanto a nós, vasos de barro. Compreendeu, irmão? E o último texto para concluirmos. Vamos para 1 Pedro. Vamos ver Pedro falando nesse texto e concluímos. Olha que declaração preciosa. 1 Pedro 4, verso 10. Graças a Deus por esse homem que tanto aprendeu aos pés do Senhor, Pedro, no seu discipulado a Cristo. 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força, a ideia aqui é exatamente aquela, força, poder, habilitação, força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. A palavra supre aqui, na força que Deus supre. Palavra muito interessante, irmãos, e de tanta aplicação no nosso serviço cristão, que é o tema aí. É a palavra coregeu. Examine essa palavra para você ver o que ela significa e olhe que sentido lindo. E aqui nós terminamos. Força, então, vamos destacar, força que Deus supre
Então, poder, capacitação que Deus supre. O que é Deus suprir, então, com esse poder e com essa capacitação? Primeiro sentido do coregeu. Koros, né? É a raiz aí. Esse radical primário aí, né? De coregeu. Koros, coro mesmo. Fala de... Coregeu é o líder de um coro ou de uma dança. Meus irmãos, nunca haverá nem coro, nem música divina na Assembleia de Deus se esse líder coregeu não encontrar caminho para nos reger. Então é na força que Deus supre, coregeu, lidera, líder do coro, líder da dança. Você sabe que aquela interação santa entre a Trindade foi buscado tentar encontrar uma palavra para descrever isso, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a comunhão triuna. E lembra qual foi a palavra que colocaram aí? Pericoresis, né? A mesma raiz do coro, coresis, dança. Então ela está aí. Meus amados irmãos, se o nosso Senhor Jesus não pode entre nós realmente tomar essa batuta de maestro, porque nós não estamos submissos a Ele, a lepra não tem sido detectada, nós não temos compreendido o caminho do discipulado, então esse líder não pode reger o coro. Então não temos nem coro, nem música, nem dança nenhuma. Só confusão. Mas há mais um sentido para coregeu que eu queria dar para você. Segundo, então, coregeu significa também equipar um coro. Mas não só isso. Equipá-lo com os seus próprios recursos. Então vamos pensar de novo em um maestro. Ele vai montar uma orquestra. Ele convida as pessoas. Ele terá que habilitá-las. Ele é o maestro. Mas não só isso. Ele terá que comprar todos os instrumentos para então colocar na mão delas e então ensiná-las a tocar, capacitá-las. Ele monta o coro com seus próprios recursos. E penso que essa frase final aí é muito linda. Porque esse é o nosso coregeu. Ou essa é a força que Deus supre. Ele não só é o líder do coro e o líder da dança, mas ele supre com os seus recursos. E aí você se lembra o que Paulo fala em Filipenses 4 sobre isso? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque renovaste a meu favor o vosso cuidado uma vez mais, não porque não tinhas antes, mas porque faltava oportunidade. Você se lembra? Filipenses 4. Aí ele diz, digo isso, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação, tanto sei ser humilhado, quanto sei ser honrado, ter abundância, ter escassez. E como ele conclui? Tudo posso, naquele, ou em união com aquele, que me fortalece. Há uma tradução alternativa desse versículo que diz exatamente o que nós estamos falando aqui sobre Pedro. Paulo está dizendo, ele me supre com seus recursos inesgotáveis. Eu tenho um descanso nele imperturbável, é o que ele está dizendo. Aprendi a viver contente. E ele me supre com seus recursos inesgotáveis. Meus irmãos, que vida linda esse apóstolo do Senhor viveu. O mesmo é verdadeiro para nós. Só que para experimentarmos isso, nós temos que trilhar o caminho que ele trilhou, como discípulo de Cristo. Então que o Senhor continue assim, falando ao nosso coração. Amanhã nós concluiremos, se o Senhor permitir, com o último relato, que vai coroar isso tudo. Porque não é suficiente para nós apenas uma nova capacitação, por mais precioso que isso seja. Esses capacitados precisam se ocupar com um único e sublime interesse. E nós vamos ver isso na vida de Mateus, vida de Levi. Lembre-se, é Levi, Mateus, o autor do primeiro evangelho. Com quem ele se ocupou? Qual é o tema de Mateus no primeiro evangelho, no seu evangelho? O rei. Um novo e supremo interesse. E então o Senhor obterá vasos novos, odres novos, para depositar vinho novo. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Vamos orar. Querido Senhor, toma por tua graça tua palavra compartilhada nessa noite nas tuas mãos e para a tua administração. Te pedimos que o Senhor as esclareça ao nosso coração e as aplique em nossas vidas.
ajuda-nos para que não seja apenas uma apreensão intelectual. Queremos conhecer mais do significado desse trabalho profundo da graça, preparando odres novos para o vinho novo, antes e até que o Senhor venha. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós te pedimos. Em teu precioso nome. Amém.